Eu sou Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste, um programa dedicado a contar sobre as pautas, histórias e personalidades da região. Por aqui você vai encontrar a nossa cultura, as nossas lutas sociais e a nossa agricultura familiar. Tudo isso com um olhar do povo. Vamos nessa? E chegamos à 10ª edição do Trilhas do Nordeste. É uma alegria enorme estar com vocês aqui nesse espaço voltado para nós, nordestinas e nordestinos. É neste sentido que no programa de hoje a gente vai conhecer uma iniciativa que visa estudar as condições de vida da população rural LGBTQIA+, da região Nordeste. É no quadro Sertão da Gente. Já a nossa prosa do Aqui Pra Nós vai trazer a luta pela terra, que é evidenciada no mês de abril por diversos movimentos sociais, em memória também dos militantes assassinados no massacre de Eldorado dos Carajás. A gente conversou com Lio Durães, do MST da Bahia, sobre a jornada de luta em defesa da reforma agrária. E para fechar o Abril dos Povos Indígenas, a gente vai conferir a exposição maranhense Os Donos do Cocar, que resgata os rituais do povo Guajajara Teneteara no quadro Balaio Cultural. São muitos os sertões que trazemos aqui no Trilhas. Há aqueles que precisamos celebrar e outros que precisamos desconstruir. Assim como os grandes centros urbanos, as relações sociais no campo também são atravessadas pelas questões de gênero, por preconceitos e violências. A figura do homem sertanejo ou do homem rural, de maneira geral, por exemplo, estão impregnadas de um imaginário heteronormativo, que traz essa imagem de que o homem, por ser homem e rural, só deve se relacionar afetivamente e sexualmente com mulheres. Mas a sociedade já viveu o suficiente para saber que isso não é verdade, não é mesmo? E é pensando na desconstrução desse imaginário machista que está sendo realizada a pesquisa, As Condições de Vida da População Rural LGBTQIA+, da região Nordeste, que promete trazer dados sobre essa população. Confira com Rodolfo Rodrigo. As pessoas não têm que aceitar nada, elas têm que respeitar. E aqui na frente da toquinha fica a nossa bandeira trans, né? Para quem quiser ver. A vida da população LGBTQIA+, já é cheia de desafios e para aqueles que vivem no campo, a realidade se torna ainda pior. Assim, a gente não tem acesso a psicólogos, a gente não tem acesso a pessoas que sejam responsáveis por essa causa. Para você ter uma noção, a gente nem sabe quem são essas pessoas. A gente vive tão isolado. Quando eu te falo assim, a gente de zona rural, é o homem e a natureza. Uma foto estampada na avenida. Sem registro oficial e acompanhamento de institutos especializados, entes e organizações não governamentais, o que dificulta a identificação de possíveis situações de desigualdade, essas pessoas são vítimas de violências que não são percebidas pelo Estado e nem pelos municípios. Não recomendado à sociedade. Por esse motivo, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, em parceria com o Centro Sabiá e o Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, o CETRA, produziram uma pesquisa pioneira para estudar as condições de vida da população rural LGBT+, da região Nordeste. Rafael Toitio é professor do Instituto e coordena a pesquisa que pretende levantar dados sobre como vive a população LGBTQIA+, no campo. Enquanto a população LGBT+, que vive no meio rural, além da gente não saber nada sobre ela, né, não tem dados, né, sobre como ela vive, né, sobre a questão do trabalho, sobre a questão do emprego, questão de saúde, etc., também não tem nada também falando sobre as formas de preconceito que ela vive, né, as formas de violência, né, que ela enfrenta. De acordo com os dados divulgados pelo Grupo Gay da Bahia por meio do relatório de mortes violentas de LGBT+, no Brasil em 2021, o Nordeste é a região que mais matou LGBTQIA+, no país. Por mais evidentes que sejam esses números, as populações LGBTQIA+, que vivem no campo, continuam sofrendo com o apagamento de informações. Eu acredito que quando a pesquisa estiver pronta, né, que as organizações receberem os dados, que os próximos movimentos LGBTQIA+, receberem esses dados, juntos poderão fazer essas políticas públicas, né? Juntos eles vão poder construir para levar as pessoas que vão fazer leis. Até o momento, 300 pessoas já responderam à pesquisa que segue até o fim de maio. Até lá, os LGBTQIA+, do campo que quiserem responder e participar do questionário podem acessar o site lgbtrural.ca.ifrn.edu.br. Menino malvado, muito cuidado. Vamos continuar falando sobre os povos do campo.
Esse mês de abril marca a luta pela terra em nosso país e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, realiza a jornada de lutas pela reforma agrária, em memória também aos 21 militantes do movimento que foram assassinados em 1996, no que ficou conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. De lá para cá, a violência no campo e contra os movimentos sociais não cessou, assim como tivemos poucos avanços na pauta da reforma agrária. O Nordeste é uma região marcada por muitos conflitos agrários e pela resistência dos sem-terra. É sobre isso que nós vamos conversar com o Lio Durães, da Direção Nacional do MST pelo Estado da Bahia. Confira! Olá, gente! Hoje a conversa é com o Lio Durães, da Direção Nacional do MST pelo Estado da Bahia. Seja bem-vinda, Lio! Qual o principal tema da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária? Em 2022, a fome é um marco após a pandemia? Para nós do movimento, sim, e acho que para toda a população brasileira. A fome é um marco porque já são mais da metade da população brasileira vivendo em uma situação de insegurança alimentar. São mais de 100 milhões de pessoas e mais de 20 milhões que já estão, de fato, em situação de fome. A nossa marcha veio com o lema, nossa jornada, Reforma Agrária Popular por Terra, Teto e Pão. E essa é uma síntese do que nós estamos organizando para esse período, que é exatamente fazer a luta e a organização dos trabalhadores e trabalhadoras na perspectiva de continuar existindo como sujeito de direito. Conta pra gente como é que foi essa experiência da marcha aí no estado da Bahia. Nossa marcha, ela teve 8 paradas, e paradas bastante significativas em espaços significativos. Entre eles, a CEPLAC, que foi em um processo de ocupação, e também o mercado em Simões Filho, que foi num processo de ocupação, porque nós pegamos 4 dias de muita chuva. Chuva da hora que nós levantamos até a hora que nós chegamos. Então, foi um momento que reanimou profundamente a mística de luta de todos os marchantes e de todas as marchantes. Foi um momento que a gente achava que a nossa militância poderia se desanimar, mas ao contrário. Foi um momento de animação, de determinação de luta, porque quem sabe por que luta, luta com alegria. E nós sabemos que essa marcha foi exatamente porque ela é necessária para denunciar a fome, para denunciar a caça aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores. Quais são os encaminhamentos para a região Nordeste após esse período da jornada? Vários estados da nossa região Nordeste fizeram lutas, ocupações de INCRA, ocupações de terra, e os encaminhamentos é à nossa disposição de continuar lutando, de se organizar cada vez mais para que a gente possa não somente fazer a denúncia, mas enquanto movimento ser um lugar possível para que as pessoas possam ir para se organizarem em luta para conquistar os seus direitos. Mas as ações gerais do nosso movimento é continuar fazendo a solidariedade com a classe trabalhadora, porque essa é uma determinação fundamental, é continuar na nossa campanha, plantar árvores, produzir alimentos saudáveis, que nós temos uma definição de, em 10 anos, plantar 100 milhões de mudas de árvore. E nós estamos muito firmes nessa determinação e vamos continuar nesse período, organizando o povo, organizando a semente e organizando cada dia mais a nossa solidariedade. A jornada ela também denuncia o modelo de produção de alimentos do agronegócio. O que é que o MST reivindica para solucionar esse problema e por que isso tem a ver com reforma agrária? E a nossa denúncia é porque o agronegócio se gaba de ser um grande produtor. Mas nós temos que nos perguntar, produtor de quê e principalmente produtor para quem? Porque o que o agronegócio produz não está à disposição do povo brasileiro. Parte da nossa soja é exportada para alimentação animal na Europa. Então, nós temos que denunciar que esse modelo de desenvolvimento rural que o Brasil tem sustentado, ele é insustentável. Ele não está a serviço do povo brasileiro. Então, a nossa denúncia, ela vem no sentido de
da necessidade de democratizar a terra, de enfrentar o latifúndio, para que a gente possa, enquanto agricultura familiar, reforma agrária, quilombola, povos tradicionais, produzir mais alimentos saudáveis, porque nós já somos os responsáveis pela comida que se come no nosso país. Tá aí a importância da jornada de luta, né, Lio? A gente agradece a tua presença aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Muito obrigada, Helena, muito obrigada a todos e a todas aqui do Trilha do Nordeste. E como diz Bertold Brecht, em tempos de humanidade desumanizada, nada pode parecer impossível de mudar. Seguiremos em luta. E chegamos no Maranhão. A gente vem pautando aqui no Trilhas o Abril dos Povos Indígenas. E para fechar o mês reafirmando essa luta, nós fomos até a cidade de Imperatriz, no estado maranhense, para conferir a exposição Donos do Cocar. Por meio de objetos e do simbolismo que compõem os ritos tradicionais dos povos Guajajara-Teneteara, a exposição resgata a diversidade dos povos originários do sul do estado. Quem conta pra gente é a repórter Mariana Castro. O Maranhão é um dos estados com maior número de terras indígenas do país. Já chegou a agregar 30 etnias diferentes no século XVII. Hoje conta com 7 etnias distribuídas em 31 municípios. Essa diversidade foi apresentada na exposição Donos do Cocar, em cartaz durante todo o mês de abril, com o objetivo de desmitificar e fortalecer a luta dos povos indígenas. Um espaço como esse é de extrema importância, né, para trazer um pouco da vivência do povo, dos povos indígenas, do povo, principalmente do povo Teneterá, para um espaço não indígena, até mesmo para desconstruir alguns equívocos, né, desconstruir alguns termos ainda que ainda está impregnado na mente da sociedade. O local de exposição foi o Centro de Pesquisa em Arqueologia e História Timbira, o CEPAT, museu público no município de Imperatriz, vinculado à Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMA-Sul. O nome da exposição Donos do Cocar é o significado de Guajajara, um dos maiores povos do Brasil, designados no Maranhão como Guajajara-Teneterara e no Pará como Tembé. Os Guajajara-Teneterara vivem em cerca de 140 aldeias na terra indígena Araribóia, município de Amarante, a 113 quilômetros de Imperatriz. O Museu CEPAT ele é uma instituição de guarda e pesquisa que resguarda o material arqueológico e etnológico aqui da região, referente aos povos indígenas da nossa região. E temos já uma exposição permanente de longa duração relacionada aos povos Timbira, da língua do tronco linguístico Macro-Gi. E é a primeira vez que nós estamos com a exposição referente aos povos Tupi, do tronco linguístico Tupi, Guajajara, Teneterá. Para a indígena e curadora da mostra, Aline Guajajara, levar a vivência dos povos indígenas para espaços não indígenas, como a universidade, ajuda a desmitificar equívocos e fortalece a cultura dos povos. Hoje ainda tem muitas pessoas que me fazem perguntas assim, sabe, relacionadas ao povo indígena, como se ainda fosse um povo do passado. E sabemos que não é dessa forma. Nós, indígenas, estamos ocupando outros espaços, né? Estamos ocupando espaços fora das nossas comunidades também. E nem por isso a gente deixa de ser indígena. O indígena, ele é indígena em todo lugar que ele esteja, né? Não é porque eu vou ocupar um outro espaço fora do contexto da minha comunidade que eu deixarei de ser indígena. E chegamos ao fim de mais um Trilhas no Nordeste. A gente agradece a sua audiência. Se tiver alguma sugestão de pauta ou quiser falar com a gente, o nosso e-mail é pautape@brasildefato.com.br. Esse e outros episódios você pode assistir nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre às 8h15 da noite.